Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Em outubro eu tive o prazer de conhecer a doutora Jean e conversando com ela eu fiquei encantada com a paixão e conhecimento que essa mulher nos traz. E eu resolvi então compartilhar esse mesmo conhecimento com vocês. Quem me acompanha já está acostumado a me ouvir falar da relação entre a psicoterapia e as doenças. Só que hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. A doutora Jean vai se apresentar para que vocês conheçam ela um pouco e prestem atenção na grandiosidade que é o trabalho dela. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Adriele, muito obrigada. Então, minha jornada começou na Irlanda, onde a Irlanda tem uma história grande com fitoterapia, com medicina natural. Então, eu sempre tinha esse interesse. E quando eu tinha uma oportunidade para morar na Alemanha, foi ali que eu conheci homeopatia primeiro e também naturopatia. E eu fiquei apaixonada com o jeito de tratar pessoas, não só os sintomas, mas você está olhando as causas. E realmente, se você quer ajudar alguém, você precisa procurar sempre a causa. E depois eu achei colégio bem conhecido em Londres que ensina homeopatia. E eu mudei ali e eu tinha um grande prazer para ter dois mentores, Dr. Harald Gehr, ele é da Áustria, ele é um naturopata, médico, osteopata, acupunturista, fitoterapeuta. Ele é uma pessoa que tem muito conhecimento. E eu tinha uma honra de trabalhar com ele por muitos anos em Londres. E junto com um outro médico chamado Dr. Rajendra Sharma, que trabalha com doenças complexas. E eu fui convidado para ser um membro de um grupo chamado 101 Group. E eu fui responsável durante essa época para usar uma máquina chamada biorressonância, que analisa todas as possibilidades. Como uma pessoa chegou a esse ponto de uma manifestação física. E esse sistema mostra todos os lados. Então, uma exposição com metais pesados ou deficiências de minerais, nutrientes, fitoterápicos, mas também ao lado emocional. Ao lado espiritual também. E Dr. Sharma, que também era um homeopata, também tinha conhecimento com medicina ayurvédica, que usa as pulsações do punha. E eu lembro ele me falando, especialmente com pacientes com câncer, que uma pessoa pode ser doente, mas às vezes a alma e também o corpo não estão em equilíbrio. Então, essa pessoa não aceitou ainda que tem essa situação e emocionalmente não tem essa habilidade para focar e liberar ou libertar o que provocou esse problema emocionalmente ou espiritualmente. Então, foi uma aprendizagem muito, muito valoroso. E, sim. Eu posso escrever um livro. Faz pouco. Sim, tem bastante bagagem para contar, né? Mas eu queria que a gente fala muito desse lado espiritual e muitas pessoas não levam em consideração porque levam a parte religiosa em consideração. E a gente que está nessa área estudando, a gente sabe que quando a gente fala da parte espiritual, a gente não está trazendo a parte religiosa. Nos trabalhos com a constelação familiar, com a terapia sistêmica, a gente trata esse lado espiritual como uma grande alma, que nada mais é o que a psicanálise traz como um inconsciente coletivo. Sim. Então, todos estamos ligados por conta desse inconsciente coletivo. É por isso que em muitas regiões do mundo, muitas populações desenvolvem a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso sempre aconteceu. E agora eu queria ouvir de ti. Qual é a visão dessa parte espiritual que você traz?
Sim, essa área da nova medicina germânica, que você trabalha com essa área também, eu conheci esse lado alguns anos atrás. E dentro da filosofia homeopática também, na verdade, dentro de todas as áreas de medicina natural tem esse lado emocional. Quando uma pessoa desenvolve um problema fisiológico ou anatômico, o corpo escolhe um jeito de expressar. E dentro de várias áreas de medicina natural, tem nomes diferentes que representem essa parte igual. Porque no fim de tudo, como você falou, esse lado subconsciente, no momento uma pessoa consegue entender de onde vem esse transtorno ou esse desequilíbrio, porque o corpo manifestou fisicamente desse jeito, é porque tem uma emoção atrás, uma tristeza, um luto, um conflito. E usando essas técnicas, cada pessoa expressa diferentemente. Então, em minha vista, você pode usar homeopatia ou essências florais, ou você pode usar conversas, ou terapia de artes, ou exercício. Você pode usar o jeito que deixa essa pessoa expressar e ligar ou ficar mais conectado com esse subconsciente. E como você já sabe, no momento que eles ficam conscientes, é uma libertação para essa emoção energética, essa vibração que está ali, causando esse desequilíbrio. Então, é lindo, é uma arte. É para nós e também para a paciente, tentar de achar esse desequilíbrio. E nós podemos direcionar o paciente para usar o jeito que está resonando melhor com essa paciente. E a palavra que você trouxe para mim é o que define tudo, essa conexão. Porque é o que todas as terapias fazem, né? Conectar aquela pessoa com ela mesma. E quando a gente fala isso, Sim. de novo, muitas pessoas entendem como algo religioso, algo sobrenatural, mas na verdade é uma conexão com a própria essência, com as próprias emoções. Sim. Recentemente, uma cliente minha falou na sessão que ela falou, nossa, é engraçado porque todas as respostas já estão dentro de mim e eu não sabia disso. E aqui você me auxilia a encontrar as respostas. E é por isso que tem tantas terapias diferentes, mas que alcançam o mesmo resultado. Porque nada mais é do que conectar a pessoa com ela mesma. E eu queria que você explicasse um pouquinho do seu trabalho, como você faz essa conexão entre as emoções, ela mesma e a pessoa. Sim, nosso corpo está alma e também física e mente. E existem vários equipamentos, novas tecnologias que podem nos ajudar para ver onde vem esse desequilíbrio, se vem mais no lado psicológico, fisiológico ou anatômico. Então, em nosso instituto, nós temos, por exemplo, uma microscopia que analisa uma gota de sangue vivo, como um campo escuro. Então, durante esse tempo, você está olhando tudo que tem dentro dessa gota de sangue, vivo. Então, você consegue ver as células brancas, vermelhos, se tem toxicidade, se tem processos inflamatórios, se tem fibrins que podem causar tromboses, se tem cristais ligados com químicas ou ácido úrico ou ácido láctico. Mas, como voltando para o raiz, tudo está vibrando. E quando o corpo está em um estado com saúde, em todos os níveis, você vai ver as células vermelhas
fluindo perfeitamente. Você tem glóbulos perfeitos, como hemoglobina, que leva oxigênio, que leva nutrientes. Mas, se tem problemas, se tem desequilíbrios, você vai notar diferenças. A forma vai mudar. Meu marido, ele é um cientista e ele escreveu livros sobre todas as formas diferentes de células que fala sobre essa paciente. Se tem equinocitos, se tem codocitos, tem nomes diferentes para a forma diferente das células vermelhas. E essas informações fala sobre a paciente fisiológica, anatomicamente e emocional também. E junto com essa tecnologia tem um outro sistema chamado o Heights Method, que meu marido ele criou, é a única do mundo, que consegue medir, avaliar, quantificar e medir dor. Mas não só dor anatômica, também fisiológica e psicológica. Porque às vezes, por exemplo, pacientes com fibromialgia, às vezes têm aspectos emocionais. Às vezes pode ter uma fraqueza no lumbar, no cervical. Pode ter processos inflamatórios acontecendo porque a alimentação do paciente está provocando mais estados como inflamação. Mas a coisa interessante, por que o corpo escolheu esse lugar específico que entra esse lado emocional? Porque é subconsciente, dentro da medicina nova germânica, essa pessoa subconscientemente está escolhendo esse lugar para manifestar essa emoção no lado físico. E com essa tecnologia, você consegue ver, ok, esses sintomas podem ser ligados ao emocional. Esse está ligado com o estilo de vida. Eles estão comendo muito açúcar, muito leite, muito trigo, que não faz bem para ninguém. Mas, porque o corpo manifestou em esses lugares específicos. E também fisiológicas, às vezes tem muita toxicidade que vai acumular dentro do corpo e provoca dores, mas entendendo o tipo de toxicidade. Existe, por exemplo, uma coisa chamada mineralograma, que você pode analisar, por exemplo, uma amostra do cabelo. E tem laboratórios que conseguem quantificar, imagino, a quantidade de chumbo, mercúrio, alumínio, estanho, estrôncio, bário, tem vários metais pesados. E nosso corpo tem ligações também com minerais. Então, se você tem um excesso de mercúrio, ela vai baixar o nível de selênio. Se você está faltando selênio, o que vai acontecer? Vai afetar o processo de radicais livres, estados de estresse oxidativo. Então, com todas essas informações, você pode ajudar com um jeito profundamente ao lado fisiológico, anatômico e emocionais, psicológica. Então, é uma ligação lindo. Realmente muito bonito. Mas a gente continuar a próxima vez, Felipe, você vai ter que estar aqui com a gente também? Fazer uma roda de conversa, porque ela já citou você 2 vezes. Não, tem botão e a foto de velho. A próxima vez você vai ter que vir junto. Imagina, só ele tem no mundo inteiro. Imagina. A hora que você falou, eu pensei, gente, ele deveria estar aqui conversando com a gente também. E ele criou essa tecnologia, começou na Irlanda, em esses países tipo western. Tem muito fraude. Você acha que tem aqui em Brasil, mas é pior. Nos Estados Unidos, em Inglaterra, tem muitas pessoas que fingem fraudes.
tem um acidente do carro e eles falam que em inglês é chamado whiplash, eu esqueci em português, mas é uma dor que é realmente difícil. Raio-X não mostra, ressonância não mostra, porque quando você tem inflamação, eles são áreas fisiológicas. E só o equipamento do Felipe consegue mostrar onde tem processos inflamatórios. Sim, e tinha empresas de seguro que estavam pedindo, por favor, você pode nos ajudar a ver realmente quem tem dor? E eu gostei muito desse projeto. Eu falei, Felipe, você sempre consegue criar projetos. E ele começou a pesquisar. E quando nós mudamos para o Brasil, ele olhou mais ao lado software, como por exemplo variabilidades, porque quando você está lidando com dor, ele pode explicar melhor um outro dia, mas envolve vários fatores. Se está chovendo, você pode ficar com mais dor. Se está com um dia frio, você vai sentir a dor. Então, ele criou vários algoritmos matemáticos e demorou anos para calcular, para analisar todos os fatores. E ele criou esse método chamado o Heights método, que usa todas essas variabilidades e também alguns sensores. E junto tem uma precisão enorme. E para nossa área de saúde é maravilhoso, porque você consegue ver realmente se essa dor é mais psicológica ou também se tem ligações, como por exemplo uma disco herniado ou compressão ou uma desvia. Então essas informações realmente é muito útil, porque pode existir pacientes que gastam muito fazendo osteopatia, acupuntura e não melhorou, porque eles não entenderam que também tem dores ligadas com áreas mais fisiológicas ou psicológicas. De fato, é lindo, porque o nosso corpo, ele funciona em conjunto. Sim. Quando uma engrenagem ela não está ali funcionando corretamente, acaba desequilibrando o corpo inteiro. E eu acredito que falta um pouco de conhecimento do funcionamento do corpo. As próprias pessoas não entendem como o próprio corpo funciona. Quando eu decidi que eu ia trabalhar com terapia, eu pensei, eu vou ajudar emocionalmente as pessoas. Mas com o tempo eu comecei a perceber que antes de fazer essa contribuição, eu preciso conscientizar um pouco as pessoas do funcionamento do corpo. Porque como você trouxe, a alimentação ela vai também moldar o funcionamento do seu corpo. Pode ser aquela pessoa que exagera no açúcar, provavelmente, emocionalmente falando, Sim. algo faz ela exagerar naquele açúcar. Então, a consciência de uma boa alimentação, ela pode ter uma raiz emocional, ela pode ter uma raiz de padrão familiar. Às vezes a família não tem uma boa alimentação e a gente vai entender de onde vem aquela dificuldade de uma alimentação de qualidade. Sim. Então, eu acredito que falta muito essa consciência da própria área da medicina, né? Hoje eu vejo que está cada vez mais difundido essa relação entre o corpo, a mente e a emoção. Vários professores meus são médicos, passaram por essa parte emocional também, mas a nossa medicina, né, ela ainda está separando muito essa relação entre a mente, o corpo e as emoções. Sim, não, eles são realmente tudo junto e se você consegue entender de onde começa tudo isso, gradualmente você consegue equilibrar o corpo. Mas como você falou, se uma pessoa tem um estilo de vida comendo bastante açúcar ou trigo, tem uma raiz emocional, e eles não entendem que essa acidez que esses alimentos provocam
causa muitos danos. Fisiologicamente e, às vezes, ponto de anatomicamente também. Eu lembro, em Londres, o Dr. Gare, meu mentor, ele estudou muito sobre rheumatoid artrite. E, convencionalmente, você vai tratar as áreas atingidas com dor. Mas, na verdade, as pesquisas do meu mentor mostrou que tinha problemas com infecções bacterianas. E, normalmente, tem só dois caminhos que podem provocar essas infecções. Problemas dentários, infecções, sim. Por exemplo, uma canal que foi feito não muito bem ou um acidente depois que deslocou esse processo dentário. Ou também problemas digestivos, uma disbiose. Uma paciente pode ter fermentações intestinais com fungo ou bactéria. E essas fermentações produzem álcool. E tem vários tipos, etanol, propanol, metanol. E bactérias, os álcools produzidos pelas bactérias podem causar danos no fígado e também nas articulações. E frequentemente eu vou ver meus pacientes. Você começa a cuidar esse lado digestivo, tirando comida processada, industrializada, voltando para frutas, verduras, alimentação mais anti-inflamatória. E também trabalhando com a flora intestinal. E essas mudanças vão ajudar com essas dores, mas também com o nível de energia da paciente e emocionalmente, porque a flora intestinal também tem essa ligação entre o intestino e nosso cérebro. E essa pode ser uma outra conversa, porque em muitas pesquisas hoje ligadas com depressão, bipolar, esquizofrenia, ansiedade, medo com nossa flora intestinal. Mas olhando com todas essas áreas, você está criando um tratamento personalizado e completamente integralista, olhando todos os aspectos. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo, porque essa questão do intestino, quando você começou a falar, eu lembrei, realmente, recentemente eu estava acompanhando um estudo que ligava o intestino à depressão. E aquilo que você falou, tá? Uma outra conversa só sobre isso. E na minha área de trabalho, a gente trabalha o intestino como um segundo cérebro, é o cérebro das emoções. Sim. Então, tem muitas pessoas com dificuldade para dormir. Sofrem muito com a insônia, enxaqueca, Sim. e ainda não conseguem entender de onde vem. A gente trabalhando, a gente entende o que é a alimentação. Então, tem muitos alimentos que causam... Agora você traz uma explicação um pouco melhor sobre isso. Sim. Mas que trazem alguma irritabilidade para o corpo que causa essa enxaqueca. Do meu lado, eu trabalho a parte emocional, que leva a pessoa a não conseguir se enxergar e olhar para uma qualidade de vida, porque ela insiste em comer aquilo que faz mal. O seu lado, você poderia explicar para a gente por que isso acontece? Sim, nosso intestino, nosso corpo está envolvido com milhares de processos bioquímicos e nosso intestino produz mais de 80% de nossa serotonina. Então, se você tem uma flora intestinal desequilibrada, essa vai afetar a habilidade do corpo de produzir, primeiro, serotonina e, segunda, a absorção. Porque a absorção de todos os nutrientes depende de um intestino equilibrado. E bioquimicamente, não só envolve o resultado fim de produção de neurotransmissores, você tem ligações nutricionais que envolve, por exemplo, magnésio. Tem vários tipos de magnésio. Tem magnésio, por exemplo, que vai trabalhar mais como o cérebro.
Outras formas que vai trabalhar mais como o intestino. Tem 10 tipos ou mais, muito mais tipos de magnésio. E magnésio também depende da nossa absorção. Antes eu estava falando sobre toxicidade, então se tem níveis altos com toxinas específicos, essa pode causar distúrbios com outros minerais que estão envolvidos com esses processos bioquímicos. Então, esse mineralograma realmente é fundamental, porque você pode suplementar com magnésio, ou a paciente pode ter uma deficiência também com zinco, ou cobre, ou também vitamina 6, vitamina B9 ou vitamina B12. E se falta um nutriente, essa vai atingir essa cadeia bioquímica que vai afetar a habilidade do corpo de produzir esses neurotransmissores. Existem exames, por exemplo, exames de sangue podem medir os níveis de homocistina, e também uma representação dessas vitaminas específicas. E esse mineralograma realmente é fundamental, porque também, se tem uma deficiência com germânio, com vanádio, e também molybdenum, desculpa, em inglês é molybdenum, essa pode afetar o comportamento emocional também. Lítio também, mas lítio é mais grave, precisa ser acompanhado médico, porque se os níveis são altos demais, pode intoxicar o corpo, então é um nível que precisa ser monitorado com frequência. Mas esse nível fisiológico celular tem muitas coisas que podemos fazer. E junto com esse lado emocional podemos equilibrar o corpo. Porque hoje, Adriele, é realmente difícil para ser saudável. Nós estamos vivendo em tempos onde diariamente tem toxicidade. Por exemplo, dentro do pão tem glifosato. Glifosato está proibido na Europa. Mas, nos Estados Unidos, na América do Sul, eles podem colocar. Então, qualquer coisa que você come que tem trigo, já tem glifosato, que é um inseticida, um tipo de antibiótico que vai matar as boas bactérias intestinais. Então, se você faz tratamento e depois para, o que você vai fazer? Nós precisamos ser educados sobre isso também, que nós fazemos. Você educa seus pacientes emocionalmente e também sobre o corpo. Mas eu ensino meus pacientes, quando você já está em um lado equilibrado, como você pode ficar com esse estado de saúde equilibrado. Então, comida fermentada, probióticos, tem conversas que podemos fazer sobre isso também. Porque senão, no momento que essa paciente volta comendo trigo, leite, comida transgênica, você sabe, qualquer produto que tem um triângulo amarelo, como um T, está chamada transgênico, que tem glifosato também. Essa comida foi modificada geneticamente, que não é normal. No momento que você vai comer essa comida, está mudando nosso corpo. E esse glifosato vai criar esses desequilíbrios intestinais de novo, que pode provocar distúrbios metabólicos. Quando eu vi meninos na praia, de 7, 8, 9 anos, com mamas, os pais não entendem que isso foi provocado por causa da comida transgênica. É muito triste de ver isso, porque você só precisa tirar comida processada.
Trigo, leite, açúcar. Essas três que inflamam nosso corpo e você vai ter transformações em saúde. Realmente é muito triste, porque primeiro pela falta de informação, isso que você está trazendo pra gente é riquíssimo, mas não é em qualquer lugar que a gente encontra. E a nossa medicina, quando a gente chega a passar por algum problema, alguma doença, a gente não tem essa resposta também. A gente tem um tratamento específico para aquilo. A gente não tem uma consciência do que está acontecendo ou como mudar aquilo. E eu percebo no meu trabalho que tem duas coisas que refletem muito o lado emocional das pessoas. Claro, tem várias coisas, mas especificamente essas duas são as que mais chamam a atenção. A alimentação, a forma de se alimentar e as relações entre pessoas. E a alimentação, ela já até passou pelo estudo da epigenética. Sim. Há um tempo atrás, teve um estudo do caso de obesidade em um determinado grupo. E pela epigenética, entender que aquele grupo eram netos das mulheres grávidas da Segunda Guerra que passaram fome. Sim, então, assim, é uma consciência maravilhosa, mas ainda ela é muito restrita. E, de novo, tem aquela dificuldade do ser humano de compreender o funcionamento do corpo, porque acabam se adaptando, acabam normalizando, comem algo que faz mal, mas ainda assim continua comendo aquilo que faz mal. Às vezes nem percebe a ligação da alimentação com uma dor de cabeça, uma irritabilidade, até questões sexuais também passam pela alimentação também. Sim. E eu acho isso... Agora eu acho curioso, antes eu não tinha esse conhecimento, porque se você parar para olhar para você, você tem essas respostas. Mas é tão difícil as pessoas pararem para prestar atenção em você. E eu acho que, pela mesma razão do que você trouxe das crianças, dos meninos com mamas na praia, porque os pais trocaram uma qualidade de vida pela praticidade. Sim. Hoje em dia, a gente colocou no patamar acima a praticidade, porque a gente está sempre na correria, sempre atrasado por alguma coisa, e o que é importante, de fato, a gente deixa de lado. Sim, é verdade. Cada pessoa tem o tempo certo deles. Infelizmente, às vezes pessoas precisam adoecer antes que eles tenham essa consciência para mudar. E no momento que eles estão prontos, eles vão procurar ajuda e podemos ajudar no tempo certo. No tempo certo. Isso é muito, muito bonito mesmo que você falou, porque realmente é assim que acontece. É no tempo certo, no momento certo. Sim. E na maioria das vezes é quando a doença já chega. Sim. Porque o que eu costumo falar para as minhas clientes na estrada de doença é que a doença é uma amiga. Ela está ali tentando te avisar que alguma coisa não está ocorrendo bem. E quando a doença chega, a primeira coisa que acontece é se desesperar, perguntar o porquê. Às vezes, aí chega no nível religioso de perguntar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas, na verdade, o corpo já estava dando esses sinais há muito tempo antes. Absolutamente. É um processo de aprendizagem para, sim, escutar nosso corpo e conhecer nosso corpo. Eu tenho pacientes no momento que estão fazendo, sim, tratamentos anti-inflamatórios, mas Natal está chegando. Então eu falo, olha, aproveite Natal, mas escuta seu corpo. Escuta o que e onde o corpo está mostrando essas dores ou esses sintomas. E depois podemos limpar de novo ou equilibrar. É tudo no fim do dia ligado com um equilíbrio. Sim, quando você trouxe essa questão do Natal, eu acho que é um assunto muito importante mesmo, porque festa de final de ano é um momento que as pessoas aproveitam para fazer de tudo. Passar um ano inteiro se equilibrando e fazendo tratamento, e equilibrando o chakra, e fazendo a meditação, e boa alimentação, terapia. Mas chega no final do ano, se sente nessa liberdade de esquecer tudo isso, sim, e viver sem limite.
E essa questão de limite é outra coisa muito importante na vida da gente. Quando a gente fala do câncer, por exemplo, na parte emocional, a gente trata muito essa questão de limite, porque o câncer ela é uma doença que não te respeita, ela se multiplica sem limite. Então, emocionalmente falando, a maior parte das causas, porque cada caso é um caso, né? A gente olha sempre para o limite que aquela pessoa, será que ela tem limite? E quando a gente fala sobre isso, as pessoas começam já a pensar nas outras pessoas, as outras pessoas que não têm limite comigo. Mas a maioria das vezes é nós mesmos que não temos limites com nós mesmos. A gente não consegue impor um limite para nós. Então a gente come mais do que deveria, a gente bebe mais do que deveria, a gente come o que não deveria comer. E eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho com o câncer também. Sim, câncer é uma área que eu tenho interesse bastante, porque no lado do meu pai tinha muitas pessoas com câncer. E meu pai tinha medo, sim, a vida inteira, porque ele perdeu 2 irmãs com câncer, e também os pais dele. E ele sempre falou, mas por que não tem uma cura? Por que depois de tantos anos não tem? E nós sabemos que tem, absolutamente tem, mas do seu ponto de vista e minha também, é demais. Dentro da homeopatia existe remédio chamado carcinosin, em português, carcinocina. E carcinosin, eu também já tomei essa remédio homeopática, porque, como você falou, eles são pessoas que fazem demais para outros. E eu não estou falando que você precisa mudar e ficar egoísta, mas você precisa saber como colocar limites para te respeitar e para os outros se respeitar. E aprendendo como falar não é uma das primeiras etapas. E com essa remédio homeopática, ela ajuda pessoas a colocar fronteiras ou criar paredes para eles entender, ok, até aqui essa pessoa pode me aproximar, mas não fica mais perto de lá. E ensinando essas pessoas não responder o que você quer falar imediatamente. E se alguém perguntar, você pode fazer isso para mim? Fala, eu vou pensar. Não responde. E esse tempo cria essas fronteiras ou boundaries. Eu acho que fronteiras em português. E ajuda essa pessoa a cuidar o espaço deles e também a energia deles, para usar essa energia para se curar e não ser tirado pelos outros. Então, no lado homeopático é isso. Mas dentro do mundo da fitoterapia, eu tenho uma horta com mais de 150 plantas medicinais. E muitos deles são para tratar câncer. Por exemplo, graviola, tenho aveloz, janaúba, também tem arruda, tem também várias outras plantas. Mas uma coisa interessante, as plantas que tratam câncer também têm propriedades antimicrobianas. Isso para mim é muito interessante, porque volta de novo para o intestino. E Hipócrates, o pai da medicina, falou, se você cuida o intestino, você pode prevenir até 80% de doenças. E essa é certo, porque ali, como você falou, emocionalmente é nossa segunda cérebro também. E é interessante porque Hipócrates, ele trouxe a ideia de um corpo uno, né? Ele trabalhava primeiro o corpo como uma unidade e ele olhava para a pessoa, para o doente e não para a doença. E nós aqui, a gente trata ele como pai da medicina, mas a nossa medicina já não é mais o que Hipócrates trouxe. Sim. Que ele trouxe
diferente da medicina oriental. Lá eles ainda seguem essa ideia. E lá eles vivem bem mais do que a gente, né? Sim, é uma medicina muito sofisticada. Uma das primeiros livros sobre saúde veio da China, Índia e também Arábia. E até 8.000 anos, eu acho que na Índia até 10.000 anos, as primeiras universidades que já tinha esse ensinamento sobre o corpo. E naturopatia, que é medicina natural, veio de lá. Ela vai incorporar todos esses conhecimentos. E essa é uma medicina verdadeira que analisa, incluindo emocionalmente, dentro da filosofia chinesa, ayurvédica também. Os rins, por exemplo, estão governados pelo medo, o fígado pela raiva, os pulmões pela tristeza. E fazendo, por exemplo, técnicas de respiração, pode liberar essas emoções guardadas. Fazendo tratamentos como acupuntura, fitoterápicos para apoiar os rins, podem também liberar essas emoções. Mas eu acho que quando a paciente fica consciente, fica ainda muito mais poderoso, porque o poder volta para essa pessoa que vai ficar com esse conhecimento para na frente não fazer os mesmos erros, ou para entender, escuta e não deixe esses mesmos caminhos acontecer. Isso que você falou, eu concordo muito. A pessoa fica muito poderosa. Inclusive, eu vou trazer um caso meu pessoal, mas antes eu quero trazer outra coisa. Porque conforme você foi falando sobre o câncer, você foi falando, eu pensando, meu Deus, gente, é tão lindo, olha só isso. E eu costumo assustar as pessoas quando eu falo que eu gosto de trabalhar com o câncer. Porque a fala que você trouxe, que eu achei que estava muito lindo, foi quando você falou que a pessoa começa a colocar essas barreiras, ela começa a se respeitar, ela aprende a dizer não. E quando a gente trabalha o câncer, a transformação da vida relacional daquela pessoa é sensacional. Porque como ela precisa, de fato, que o corpo dela tenha energia para lidar com o câncer, ela pode deixar a energia dela ser drenada. Então, primeiro ela aprende a se cuidar, a olhar para ela, a se respeitar. Então, ela vai fazer uma mudança interna muito grande. E, consequentemente, ela vai fazer uma mudança grandiosa com as pessoas ao redor. Então, ela vai se afastar de coisas que faziam mal para ela e ela não estava prestando atenção. Por vezes, precisa se afastar de algumas pessoas, precisa deixar de ficar tão sobrecarregada, vai ficando sim para tudo e quando vê não tem tempo nem para ter uma noite de sono tranquila, porque está sempre agitada, o cérebro está sempre ativado. Então, eu acho muito bonito trabalhar com câncer, porque por mais que seja uma doença que assusta muitas pessoas, tem uma taxa de mortalidade muito alta, o câncer traz uma consciência muito grande de autorrespeito. Sim. E a maioria das pessoas, às vezes, só precisam entender que elas podem se respeitar. Porque, querendo ou não, tem padrões familiares em que as pessoas acreditam que elas não podem pensar em si mesmas, que é o que você trouxe, acaba vindo o contrário, né? Acha que é egoísmo, mas na verdade é se colocar em primeiro lugar, e isso é muito bonito. Sim, e também muitas pessoas têm essa imagem que câncer é genética e que eles não têm poder para controlar isso. Essa é completamente errado. Em 1974 tinha um império da China. E eu não lembro o nome dele, mas ele era o líder da China durante esse tempo. E ele desenvolveu câncer. E ele ficou tão triste com isso que ele queria fazer uma pesquisa no país inteiro para entender o que causa câncer, por que ele desenvolveu câncer. E ele fez uma pesquisa que demorou alguns anos
E ele analisou, esse estado tem esse tipo de câncer, em essa outra região tem um outro tipo. Mas ele observou uma coisa fundamental. Quando o povo do sul da China mudou para o norte da China, eles desenvolveram o tipo de câncer do norte da China, que mostrou que não é genética, mas depende do ambiente. Então, se você alimenta um ambiente que pode provocar câncer, e hoje nós entendemos que inflamação pode causar câncer, um sistema imune suprimido pode causar câncer. Claro, toxicidade, emoções, tem várias coisas que podem causar isso, que entra na área de epigenética e nutrigenomics. Então, como você vive sua vida, você pode alimentar para ligar ou desligar esses genes que podem incentivar ou provocar esse tipo de câncer. Então, nós temos o poder de escolher e decidir se vamos comer bem ou não. Ou, se nós estamos em um ambiente que pode ter toxicidade, procura ajuda para desintoxicar o corpo, para limpar nossa mente, cuidar nossos pensamentos e tentar de ter equilíbrio. Porque, como você falou no começo, câncer é uma exageração de multiplicação, um desrespeito em nosso corpo. E no momento que essa pessoa tem respeito para si mesmo e fazer as escolhas que vai fazer bem fisicamente e emocionalmente, não vai ter muito esse risco de câncer. E o que você trouxe é muito interessante, que eu vou dar um passinho para trás na conversa, porque o meu professor de psicossomática é o mesmo professor que trouxe epigenética para minha vida, que eu não conhecia. E ele é um médico, ele é um gastrocirurgião reconhecido aqui no Brasil e na Europa. E ele costuma falar que quando a medicina não sabe a origem de uma doença, ela diz que é genética. E foi ele quem trouxe, para mim, a primeira vez de que o câncer não é genético, é epigenético. E aí, então, muitas coisas começam a fazer sentido, porque não é raro a gente ver uma pessoa que nunca fumou antes ter câncer de pulmão. Então, o porquê que isso traz? A epigenética, ela responde, que é essa questão de você que você falou, para saber explicar até melhor do que eu, de bloquear ou não aquele surgimento, aquela manifestação. E outra coisa interessante também, que a depressão estava sendo cogitada, que é uma doença genética também. Entretanto, nunca foi identificado o gene da depressão, porque também é epigenético, tem a ver com o meio. Sim. A depressão, ela pode ter várias causas, né? Mas eu quero destacar uma só, que é a visão de vida. Então, se você cresce numa família onde a visão de vida é uma vida muito sofrida, muito dolorosa, a estrutura daquela família ela veio de muito sofrimento, essa visão de vida vai ser passada adiante. E quem é que vai conseguir viver, ter vontade de viver, sabendo que a vida é difícil, você só vai sofrer? Sim. E a questão da parte genética da depressão começou a se estudar porque tinha muito mães depressivas e os filhos vinham a ter depressão também. Mas a gente sabe que de quem vem a visão de vida dos filhos? A primeira visão de vida dos filhos é a da mãe. Sim. Então, a epigenética, ela traz uma explicação que muitas vezes a gente não tem. Sim. A questão do poder que você trouxe de novo, né? Eu vou trazer. Eu nunca falei isso antes. O único, quem sabe, é o Sérgio, mas eu acho que é o momento de a gente começar a falar sobre isso. A minha família, ela veio com um histórico de câncer muito grande também, tanto da parte materna quanto da parte paterna. E eu estava com um microcisto na garganta e a dermatologista, ela me recomendou a fazer o acompanhamento de 3 em 3 meses, porque a gente não sabia como
iria, né? Como seria o futuro daquilo. E por ter o conhecimento que eu tenho, que ele estava negligenciando, inclusive, porque estava focado em outras coisas, eu não estava percebendo que algo precisava ser feito em determinada situação da minha vida, focado em mim, no respeito a mim, e que refletia na forma como me relacionava com determinadas situações. E foi quando eu pensei, poxa, está na hora de colocar os meus conhecimentos em prática comigo também. E o meu microcisto, ele desapareceu assim, ó, foi como mágica mesmo, porque eu passava muito tempo cuidando, porque eu precisava ver o crescimento, o formato, estava mudando de cor, todas aquelas recomendações. E de uma hora para outra eu não conseguia mais encontrar ele, que era algo muito fácil. E foi quando eu percebi, poxa, realmente eu consegui. Era o movimento que eu precisava fazer. Então, quando você traça a questão que a pessoa tem um poder, realmente a pessoa tem poder. Sim, sim, que lindo. Sim, well, eu espero que quem está assistindo hoje vai procurar esse poder para eles mesmos, porque cada pessoa tem o direito para isso, mas o primeiro passo é para começar te amando, porque você vai só te cuidar se você te ama. Sim. E, de novo, aquela questão da visão de vida, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de se amar, de se respeitar, justamente por conta de um padrão que foi estabelecido. A gente é ensinado, eu não sei como é na Europa, mas aqui no Brasil, a gente, desde muito criança, a gente é estimulado a fazer tudo pelo outro. Então, o melhor que tu tem, você dá para o outro. E nunca é estimulado a dar o seu melhor para você. Então, quando a gente recebe visita em casa, pega aquelas louças que estão guardadas, que são as mais bonitas, para servir para visitas. Você sempre é ensinado, a visita está de pé descalço porque pegou chuva, você dá o seu chinelo para a visita. Então, você é sempre ensinado a ficar em segundo plano. E na vida adulta, quando tem várias outras coisas, tem trabalho, conta para pagar, filhos, relacionamento, amigos, você vai ficar em 10º plano. Então, aprender a se respeitar ela é essencial, só que as pessoas só conseguem fazer depois que ela entende que não é egoísmo. Sim. Eu trabalho muito com mães e é onde eu vejo como é enraizado essa crença de que se você se prioriza, você está sendo egoísta. Só que, na verdade, para você poder cuidar do seu filho, você precisa estar bem. E agora eu quero fazer puxar um pouquinho para trás de novo, porque eu estava acompanhando um caso, Sim. que acabou virando um caso policial também. E quando eu li aquele caso, eu pensei, eu quero conversar com a doutora Dinha a respeito disso, mas não um caso polêmico. Se você quiser, a gente não coloca no vídeo, mas eu queria muito conversar contigo sobre isso. Não sei se você acompanhou, mas em outubro... Desculpa. Em outubro... Não, obrigada. Em outubro, apareceram 2 médicos em lives conversando sobre o câncer e onde todo mundo estava fazendo a conscientização por conta do câncer de mama. Esses 2 médicos trouxeram a desinformação de que o câncer de mama não existe e o que causa o câncer de mama é a mamografia. Eu, como psicoterapeuta que trabalha com psicossomática, eu sei que o câncer de mama existe e está relacionado à parte emocional, muitas vezes focado na maternidade daquela família. Agora, você que vem de uma outra área, eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente. Sim, hoje existem vários países que não usam mais mamografia, porque pessoas não entendem que mamografia usa raio-x. E raio-x é uma forma de metais pesados. Então, cada vez que você recebe uma raio-x, o corpo vai acumular parte dessa metais pesado.
E em inglês você tem uma coisa chamada half-life, metade vida. So, cada exposição ela vai ficar tanto anos dentro do corpo. Lembro no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, Hiroshima tinha essa bomba atômica cheia de radiação. Na Europa tinha Chernobyl também. Muitas pessoas afetadas que causou câncer. Então, cada diagnóstico tem uma utilidade. Cada medicamento tem uma utilidade, mas sempre tem riscos e tem benefícios. Então, com cada indivíduo, você precisa ver quais são os riscos versus os benefícios. Eu sei que em vários países eles querem a partir de um ano específico que você vai fazer uma mamografia, mas existem pesquisas científicas que mostram que depois tanto exposições pode provocar um câncer. E cada pessoa tem susceptibilidades. Essa pode entrar na área genética. Então, por exemplo, quando eu tenho um resfriado, eu tenho mais fraquezas nos pulmões. Uma outra pessoa pode ter mais fraquezas com uma dor na garganta, ou uma outra pessoa sinusite. Então, o corpo escolhe. Podemos falar emocionalmente por que essa escolha acontece, mas acontece. Essas susceptibilidades. So, se você tem uma pessoa que tem uma história familiar com câncer, então você precisa cuidar com a quantidade de radiação, não só com mamografias, mas com qualquer raio-x, incluindo viagens que atravessam o Mar Atlântico. Uma viagem para a Europa e volta, a radiação é equivalente a uma mamografia, a quantidade de radiação. So, a radiação não é necessariamente uma coisa boa, mas se você precisa confirmar um câncer, ela é um diagnóstico que pode ajudar. Mas existe também ressonância, existe também ultrassonografia, existe também computerized thermographic imaging, que pode detectar essas formações. E eu, personalmente, eu uso uma tecnologia que na Irlanda, em nossa clínica, nós tínhamos uma avaliação para as mamas, que usava computerized thermographic imaging, junto com ultrassonografia, e também um questionário, riscos, e também exames de sangue, markers de tumores. E, em minha opinião, essa tem muito mais eficácia, porque a Computerized Thermographic Imaging, a tomografia, não tomografia, ela usa infravermelha para medir mudanças na temperatura. Ela mostra onde tem processos inflamatórios. E em relação ao câncer, antes de câncer na mama forma, você tem uma mudança chamada angiogênese. Angiogênese é um estado onde o corpo coloca capilares ou vasos sanguíneos. E ela está alimentando esse lugar fisiológico. Com essa tecnologia de infravermelha, nós podemos detectar isso. 10 anos, até 10 anos antes que um câncer vai formar. Então, por exemplo, se eu vi esses processos, existem plantas medicinais como a veloz, mas também ômega 3, pode parar esses processos de angiogênese. Porque senão, se você continua de comer açúcar, leite, trigo, comida processada, industrializada, se tem toxicidade, se tem muito estresse, se você tem problemas emocionais, tudo isso inflama e alimenta essas angiogêneses. Então, com o tempo, ela tem a capacidade para formar um tumor. Mas, se você tem consciência, se você tem essa habilidade para ver, tem isso,
você pode prevenir. Então, essa tecnologia eu uso para prevenir, ok? E se tem um caso que tem um risco, eu posso encomendar a paciente para fazer uma ultrassonografia como uma ginecologista ou endocrinologista, uma pessoa que pode confirmar se é benigno ou indo para câncer. E ainda em esse estado, como vocês sabem, tem muitas coisas que podemos fazer para ajudar essa paciente. Porque, como você falou antes, o tamanho do tumor, a localização, já mostra subconscientemente o que emocionalmente pode estar provocando isso. E no lado fisiológico, anatômica, tem fitoterápicas, nutrição, mudanças de estilo de vida que podem ajudar essa paciente a fazer essas mudanças para desinflamar o corpo. Porque qualquer doença crônica está causada pelos processos inflamatórios. Então, depressão causa isso. Alimentação causa isso. Falta de nutrientes causa isso. Mas nós precisamos entender de onde vem isso e trabalhar com todos os lados para ajudar essa paciente. De novo, é maravilhoso. E eu sou arrependida. Eu fico ouvindo você falar, só consigo pensar em maravilhoso. É sentir isso, não tem outra palavra para usar. E a prevenção é a melhor coisa, né? Só que para você conseguir prevenir algo, você tem que ter uma consciência muito grande que a gente não é ensinado a ter. Quem já começa a fazer uma terapia, por exemplo, por conta de uma coisa, ali você vai gerando consciência para outras coisas e você consegue chegar numa prevenção. É a mesma coisa na tua área, eu acredito. Se a pessoa te procura por uma questão, você como olha para um todo e não só para aquela questão específica, você já consegue conscientizar aquela pessoa. Eu que nem consultei com você, eu já comecei a entender a questão do alimento. Inclusive, eu cheguei em casa, depois daquele dia que eu fui te visitar, e falei para o Sérgio, meu Deus, eu queria ter começado a fumar elásticos. Tem tanta coisa que a gente está fazendo, não deveria fazer. Tudo no tempo certo. Sim. Porque senão tem tantas coisas que nós precisamos mudar. Não é fácil para nós também. E para nós que tem esse conhecimento, às vezes é pior, porque você pode comer uma coisa sabendo que está fazendo mal, mas, como eu falei, tudo é equilíbrio. E quando tem Natal, quando tem o Ano Novo, nós precisamos aproveitar Páscoa também, mas com o conhecimento para fazer as mudanças necessárias, para desinflamar o corpo de novo, para fazer as mudanças necessárias, para fazer um estilo de vida mais saudável. E nós ensinamos nossos pacientes a fazer isso. Não é só, ok, agora você está melhor, você pode ir embora. Esse conhecimento continua depois isso. Com nossos pacientes, eu quero que meus pacientes entendam. Ok, essa foi ligado ao lado emocional, então você precisa cuidar dos seus pensamentos. Você precisa, cada vez você tem uma ansiedade. Por quê? De onde vem isso? Mas, no mesmo tempo, se chegou no ponto de criar uma disbiose no intestino, isso precisa ser tratado. Podemos equilibrar isso, fazendo mudanças com alimentação, com fitoterápicas, com nutrição, com nossos pensamentos, e para ensinar o que é uma vida equilibrada, ok? Mas às vezes é necessário investigar, porque tem tanta toxicidade hoje que desequilibra, ela faz uma desequilíbrio com os minerais, que vai afetar as vitaminas, que vai afetar as funções metabólicas, que vai causar problemas fisiológicos.
Tudo está interligado. E pensando nisso, primeiro eu quero fazer um outro comentário, na verdade, que você trouxe sobre o equilíbrio de aproveitar as festividades. Na verdade, uma vida saudável, ela envolve você estar satisfeito e sentir prazer em estar vivo. Sim. Então, você pode se permitir o prazer. O que desregula? O excesso. Se você só sente prazer se você comer um doce, se você só sente prazer se você ingerir uma bebida alcoólica. Então, isso é caso de investigar. Sim. Agora, aproveitar as festividades faz parte da vida equilibrada, da parte prazerosa da vida. Sim. E você trouxe a ansiedade como um exemplo, eu acho que é algo interessante a gente conversar, porque eu comecei a entender que nós, seres humanos, a gente acaba separando o que é conhecimento e consciência. Porque o conhecimento do funcionamento do nosso corpo, a gente tem. Porque todo mundo sabe que quando você sente ansiedade, o estômago ataca, a insônia ataca, e isso tudo são sintomas físicos. Uma pessoa que tem uma pressão alta, por exemplo, ela precisa se afastar de ambientes estressantes, situações estressantes. Então, é uma doença física relacionada a uma situação emocional. Então, tem-se esse conhecimento, mas a consciência de que o seu corpo sempre vai funcionar assim, e não só naquela situação determinada, é que falta. As pessoas não entendem que a emoção que ela sente gera um hormônio, aquele hormônio vai gerar o funcionamento do corpo. Sim. Então, as coisas ainda estão muito separadas. E a minha mensagem final, porque eu vou encerrar a conversa contigo agora, porque eu quero ter mais assunto para te convidar para a gente conversar. Eu já anotei quais são os próximos assuntos, eu quero deixar para uma próxima conversa. A mensagem da minha parte que eu quero deixar é justamente essa, né? O corpo, ele é uno, não é em determinadas situações que vai afetar o físico e o emocional. Sempre acontece. A sua dor de cabeça não é uma dor física, ela é uma dor emocional. Então, todo adoecimento físico traz uma dor emocional, um adoecimento emocional. E eu queria que você deixasse uma mensagem final também. Gosh, well, agora você falando sobre dores na cabeça, eu lembrei uma paciente na Irlanda que tinha 6 tipos de dores na cabeça. Quem sabe podemos falar sobre isso uma outra vez, porque tinha uma causa diferente para cada tipo de dor. E não era o mesmo lugar, eram lugares diferentes. E, por exemplo, como você falou, uma dor na cabeça que pode ser hormonal ligada com a cíclica menstrual, TPM. Tinha um outro tipo de dor que era uma tensão muscular. Tinha uma outra dor que era ligada com o sistema digestivo, comidas que provocou sensações. E eu lembro a última dor na cabeça só foi embora depois de um tratamento com acupuntura. Foi realmente incrível. Incrível. Então, nosso corpo é fantástico e cada pessoa é incrível. É um mundo fascinante para ser interpretado junto com a paciente. E, eu lembrei, desculpa, mais um paciente, quando você falou sobre o estômago. Eu tenho uma mulher muito especial e cada vez quando uma pessoa específica faz uma visita, ela tem um ataque com diverticulite. E no fim, na área, como você sabe, de nova medicina germânica, infecções urinárias e diverticulite pode ser ligada com seu território. E esse indivíduo queria colocar essa mulher numa casa de idoso, imagino. E ela não queria. E ela não queria causar uma discussão. Mas no momento que ela ficou consciente, ela conseguiu mudar a cabeça dela. Ela fez uma mantra para se equilibrar, respirou e ela deixou essa raiva que ela estava sentindo porque ela não queria ser tirada da casa dela. Mas foi lindo porque agora ela tem esse conhecimento
é consciente, fica consciente, e também fitoterapicamente ela faz uma bebida com aloe vera, também gengibre, maçã e outros remédios para ela naturais, para equilibrar essa fraqueza que o corpo escolhe para sempre manifestar ali. Então é lindo, é lindo. É lindo porque não é novidade que eu sou apaixonada pelo meu trabalho, mas ouvindo você falar, você também traz essa mesma paixão, porque a gente conhece o que a gente está fazendo, a gente tem noção da mudança, a gente não está ali curando uma dorzinha de uma pessoa, a gente está mudando uma vida inteira e próximas gerações que já vão vir com um padrão diferente. Então, é maravilhoso, é muito bonito. Para mim é sempre um prazer conversar contigo, na verdade. Várias vezes eu fico emocionada te ouvindo falar e eu quero conversar com você mais vezes. Igualmente, Adriane, eu gosto muito de conversar com você e juntos podemos ajudar muitas pessoas. Com certeza, com certeza. Obrigada, doutora Dina. Obrigada, Adriane. Thank you.